cidadão cliente e o cliente cidadão. Um dos conceitos mais utilizados nas relações entre pessoas e organizações, e ao mesmo tempo mais mal compreendido, é o conceito de cliente. O que é cliente para nós? Cliente é toda pessoa que é afetada pela forma como outra pessoa ou outra organização executa o seu trabalho. E é curioso a gente perceber que diferentes setores chamam o cliente de nomes distintos. Então, por exemplo, na área médica, como é que se chama o cliente? Paciente. Ele tem que ter paciência, o remédio fazer efeito, que o médico acerte no diagnóstico, etc. Como é que é na área de transporte? Passageiro. É assim que normalmente as organizações nos veem, como algo passageiro, e não precisa dar muita importância, porque ele entra e sai, né? Em outras áreas, na área, por exemplo, religiosa, né? Como é que se chama o cliente? Fiéis, né? E no Brasil, em particular, nós temos visto, como nos últimos anos, a religião católica, por exemplo, perdendo, entre aspas, fiéis, porque não são bem atendidos, e basta atravessar uma rua, tem uma outra igreja que lhe trata melhor, né? Então, é assim que se tem visto o cliente. E o governo não é diferente, né? Como é que o governo enxerga o seu cliente? Ele chama de quê? Contribuinte. O que ele olha no cidadão é a capacidade que o cidadão tem de contribuir financeiramente para que o governo possa prestar ou se comprometer a prestar os serviços, né? Talvez fosse melhor chamar o cliente como cidadão e o cidadão como cliente, né? Os deveres e direitos do cidadão dos clientes do cidadão são praticamente os mesmos. Por exemplo, nós temos no Brasil, e avançamos muito nisso, temos o Código Nacional de Defesa do Consumidor, mas não temos o Código Nacional de Defesa dos Cidadãos, né? E não somos, como podemos imaginar, uma sociedade de consumo, já que no país de 200 milhões de habitantes, metade da nossa população não consegue consumir coisa alguma. Depende do Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, né? E nós não temos um projeto nacional, um Código Nacional de Defesa do Cidadão. Então, nós devemos olhar o cidadão como cliente, o cliente que é afetado pela forma como as empresas e como particularmente o governo, nos seus três poderes, né, trazem no dia a dia para a vida dos brasileiros como um todo, né? Quais são as vantagens de considerar o cidadão como cliente? Fazer com que os poderes constituídos nos olhem como cliente. Primeiro é a valorização da democracia, né? Olhar o cidadão como cliente faz com que o governo tenha a percepção clara de que ele depende do cliente, da mesma maneira que a empresa. Se uma empresa não tiver cliente, ela quebra. E se o cliente não tiver quem fornecer, ele não vai satisfazer as suas necessidades. O mesmo ocorre com a democracia. Segundo lugar, né, a democracia como processo. O que significa isso? Processo é algo que se transforma. Uma informação se transforma numa outra informação. Uma informação que se transforma num serviço. Um serviço que se transforma num produto. E é assim que a sociedade dentro de um país está em permanente transformação. E é essa transformação que os poderes constituídos, que as empresas, que as organizações devem atentar no relacionamento com seus clientes, né? Não ser um mero fornecedor de bens e serviços, né? Mostrar a esse cidadão que a sua opinião faz efeito nas minhas decisões, né? Parar com aquele achismo e levar para cada processo que esteja tratando da relação do cidadão com o governo ou do cliente com a sua empresa através de números, né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que estava se perguntando, né, quantos por cento estão de acordo com o governo A, do governo B ou do governo C. Em nenhum momento foi questionada a qualidade das pessoas que estavam, o nível de informação, melhor dizendo, das pessoas que estavam participando dessa enquete.
Outro exemplo que pode ser dado nós imaginávamos, olha, nós devemos ter tantos mil engenheiros, tantos mil advogados, etc. E um estudo da Universidade de Brasília chegou a um resultado que me pareceu extremamente perigoso, né? Que é 52,4% das profissões existentes no Brasil, hoje em dia, com carteira de trabalho assinada, dentro de 5 a 10 anos, deixarão de existir. E é raro que você vê uma preocupação de universidades, de empresas, de organismos públicos, tratando de requalificar essa mão de obra, olhando o seu cliente. O que se leva em consideração é quantas pessoas trabalham, quantos professores eu tenho, quantos alunos eu tenho, quantas teses eu fiz, quantos projetos estão sendo desenvolvidos. Quando a pergunta talvez fosse, se eu olhar o cidadão como cliente, quantos desses projetos resultaram em produtos e serviços que melhoraram a qualidade de vida do cidadão, né? Quantos teses de mestrado resultaram em patentes que foram compradas ou utilizadas pelas empresas. Não? Normalmente, a gente, quando não olha como cliente, a gente deixa de olhar e passa a achar algo, quando, na realidade, em todo o processo, uma das primeiras coisas que o processo precisa levantar e precisa definir são os indicadores. É através dos indicadores que se permite comparar, né, a etapa 1, a etapa 2 com o processo, se esse processo foi eficiente, se esse processo foi eficaz, se valeu cada centavo que nós investimos nesse determinado processo. Às vezes a dificuldade de ter um entendimento do cliente, do cidadão, do fornecedor, né? Uma vez eu fiz um vídeo totalmente amador. Coloquei para filmar num supermercado na cidade do Rio de Janeiro e perguntando quem era mais importante para a qualidade do produto ou do serviço, o fornecedor ou o cliente. E aí colocamos, os cidadãos estavam entrando para fazer as compras, né, e iam respondendo. Vários responderam, não, é o consumidor. Outros, não, é o fabricante. Eu quase estava ficando frustrado quando chegou a pessoa do povo, né? E assim, ambos, um depende do outro. Então é a mesma coisa numa democracia, a relação entre o cliente e o fornecedor, entre o cidadão e o governo, né? E olhando, tomando em consideração que a democracia é um processo que precisa da participação do cidadão de um lado e dos poderes constituídos do outro. Eu ouvi na minha época de faculdade uma aula de uma professora e ficou essa definição dela, esse conceito, 40 anos na minha cabeça. E eu esqueci isso, até que faça a situação, não desse governo atual, mas dos últimos governos, em que voltei a me lembrar do que ela dizia. Ela dizia, numa sociedade organizada, os poderes constituídos só se justificam e legitimam se eles estiverem voltados para o bem-estar da sociedade que os criou. Parece óbvio. Nenhum país ou nenhuma sociedade organizada se organiza em poderes que vão trabalhar para o próprio umbigo, né? Então, é um risco que a gente corre. De um lado, dos poderes que perdem a noção de quem eles estão representando, de que para quem eles estão trabalhando, e do outro lado, o cidadão que faz como aquele pai que diz, não se preocupe com a educação do meu filho, eu botei ele na escola. Não é a escola que vai educar o filho, o começo da educação do filho está dentro da sua casa, né? Não vale, essa delegação não existe. A escola complementa aquilo que nasce dentro do ambiente familiar. Uma das palestras que eu tomei a liberdade de escrever sobre ideologias, vocês vão ficar surpreendidos com 2 depoimentos de pessoas diametralmente diferentes, né, e que chegaram à mesma conclusão sobre as ideologias, né? Todos nós temos uma ideologia, né? Então, 2 exemplos que eu gostaria de dar sobre a visão do cliente e sobre a visão da democracia. Era uma história de um cidadão que era muito rico, o cara tinha dinheiro para o chu, mas não fazia exercício, estava obeso e resolveu tomar jeito na vida. Então se matriculou na melhor academia de ginástica da cidade
E foi lá. Ela pagou e lá está o professor na primeira lição fazendo exercício. Ele, quando chegou mais ou menos 80% da duração da aula, sentiu falta de fôlego e parou. Na aula seguinte, melhor dizendo, está o professor fazendo o exercício correspondente e ele com uma dúvida atroz. Pô, eu não estava sentindo dor nenhuma, será que esse exercício está me fazendo bem ou mal? Eu não estava sentindo dor, agora estou com o corpo todo doído. Vou pular para o final de 6º mês. O que aconteceu 6 meses depois? Está o professor fazendo exercício correspondente e está o aluno prestando uma atenção, mas parado no mesmo lugar. Qual é a moral da história? O professor está com os músculos do aluno e com o dinheiro dele. Esse é um exemplo. Outro exemplo, nós, sociedade brasileira, achamos que democracia se resolve com eleição. Engano nosso. Está cheio de países por aí, de direita e de esquerda, que fazem eleição quase que anualmente e são praticamente verdadeiras ditaduras. A democracia é o exercício, de um lado, do cidadão e do outro lado, o exercício de prestação de serviço do governo. É inaceitável, na minha modesta opinião, que o Congresso hoje trabalhe 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta. E a justificativa é que preciso voltar às minhas bases, que estão longe. Ora, eu sou do tempo em que a capital era o Rio de Janeiro. E desde aquela época, 3 estados apenas eram mais próximos da capital do Brasil do que tem hoje a maioria dos estados brasileiros. 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eram mais próximos do Rio do que estão hoje de Brasília. Todos os estados do Norte e Nordeste estão mais próximos de Brasília do que naquela época. Sem falar que antes de 1960 não existiam os meios de comunicação que permitem, por exemplo, hoje fazer conferência à distância pela internet. Então é inaceitável. E aí, um pouco do que a população brasileira me parece, é a história do sapo. Se vocês colocarem um sapo dentro de uma bacia de água fria, vão esquentando aos pouquinhos, e ele não se percebe que a água ficando quente, ele acaba morrendo lá dentro. Se você pegar um sapo numa bacia de água quente, ele pula e sai fora. Nós, cidadãos brasileiros, estamos sendo queimados, morrendo na bacia de água fria que vai esquentando, nós não damos conta disso. Quer dizer, quando a gente vê um congressista ou um cargo eletivo desse, prefeito, governador, presidente da República, que não atende aos nossos interesses, nós colocamos a culpa nele. Será que a culpa não é nossa? Que nos elegemos equivocadamente? Quantos de nós acompanha democraticamente o exercício do que está sendo feito? E volta aquilo que eu falei no início. Quais são os indicadores? Quantos projetos foram apresentados? Quantos estão sendo cumpridos? Quais foram as metas que foram propostas e quantas estão sendo conseguindo sucesso? E nós não cobramos isso.